Deixar uma palavra aqui que se encontra em provérbio para uma meditação nessa tarde para cada um dos nossos irmãos. E nesse momento, amados, é provérbio 2, é a palavra do dia de hoje, de quinta-feira. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará a favor do Senhor, mas ao homens de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apedrecimento nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano. As palavras dos ímpios são para amarecer ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados será os ímpios, e não será mais a casa do justo. Permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desespero. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honrar a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas a misericórdia dos ímpios são cruéis. O que leva a sua terra fartará de pão, mas o que segue os ociosos estará falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, a raiz do justo produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. A cada um se afasta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizeram isto, ele receberá o caminho de tolo e reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo modo. Dia mais avisado encobre a afronta, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas as línguas dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquina mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abornáveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são os que deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tribulatório. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegrará. O justo é uma guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na verdade da justiça está
vida é no caminho da sua carreira, não há morte. Amados irmãos, essa palavra em Provérbio capítulo 12 é um pouco grande, mas vem falar aqui, irmãos, bom conselho é, né? O que ama a correção, ama o conhecimento, porque é muito bom, amados irmãos, a gente ter bons correção. Aqueles que nos corrigem é para a melhoria de cada um de nós. Nós aceitamos a correção de cada pessoa que possa nos dar a correção, porque vem nos dar a sabedoria, a correção vem nos ensinar o melhor. Igual aqui está falando, o que ama a correção, ama conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Todos nós podemos aceitar boas correções, porque é para o nosso crescimento, é para o nosso conhecimento. E nós precisamos aceitar alguém quando vem nos corrigir. Isso é muito bom, porque é para o nosso crescimento. A mulher virtuosa é aquela mulher que recebe a coroa do seu marido. Então, todos nós podemos ser uma boa mulher, uma mulher virtuosa, uma boa esposa, uma boa companheira. Então, aquelas mulheres que têm sempre aceita o seu conselho, aceita a sua correção do seu esposo, aceita a sua com carinho, com amor, né, a correção quando o seu esposo vem dar. Então, nós que somos mulheres, podemos aceitar a correção, porque a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimentos nos seus ossos. Amados irmãos, a palavra vem explicando nesse provérbio que a mulher que aceita o seu correção é a mulher que ama o conhecimento. Então, todos nós podemos aceitar a correção. O homem de bom alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perseva a imagens, ele coordenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, é muito importante, amados irmãos, que nós aceitamos o que vem a correção para o nosso conhecimento. Nós podemos aceitar, porque todos aqueles que corrigem, todos aqueles que aceitam o corrige, é somente para o crescimento, é somente para conhecimento. Então, vamos aceitar alguém nos corrigir, a correção, porque é importante a correção. A correção vem só para o crescimento. Então, vem falando, amado, nessa palavra aqui do provérbio. É uma palavra muito boa, é um texto grande da Bíblia aqui, que vem falando em provérbio sobre a correção, sobre o conhecimento. Então, eu gostei de muito texto aqui, no versículo aqui que se encontra. Melhor é o que se estima em pouco e tem servo do que se o homem se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas a misericórdia dos ímpios são cruéis. Amados irmãos, nós não podemos ter um coração ruim, um coração cruel, um coração ignorante, um coração, né, que vem trazer, né, contenda, um coração que vem trazer a falta de paz. Nós deveremos ter um coração manso e humilde, para que Deus possa trabalhar no nosso coração, para que nós aceitamos a nossa correção, para que nós podemos aceitar com bom coração, para que nós venhamos ter um coração manso, humilde. Todas as mulheres que têm um coração manso e humilde, é um coração generoso, é mulher virtuosa, mulheres cheia da presença do Senhor, é uma mulher mansa, é uma mulher humilde. Então, seja humilde, seja companheira, seja fiel, seja firme na presença do Senhor, porque
O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama as tolices. Não adianta, amado, nós ter um coração rebelde, um coração de ódio, um coração que vai desagradar, um coração que vem trazer ira, um coração que vem trazer, né, tristeza. Então, nós precisamos ser transformados, nós precisamos pedir sempre Jesus para que nos dê um coração manso, para que nós aceitamos a correção, para que nós aceitamos o dia a dia que vem tanto tribulação. Então, nós aceitamos a correção, sem ignorância, sem falar que está errado. A correção é certa, a correção nós devemos aceitar a correção. Desejo ímpar a rede dos mal, mas a raiz do justo produz seu fruto. Todos aqueles que dão bons frutos, né? Toda aquela árvore que dá bons frutos, é muito bom. Aquelas árvores que dão bom fruto não podem ser cortadas. Agora, aquelas árvores que dão mal frutas, elas precisam ser cortadas, porque elas dão mal frutos, não dão exemplos bons. Então, quando a pessoa dá mal frutos, que não tem rendimento, a gente não quer saber, né, de ficar aceitando os conselhos. Então, a gente acaba deixando de lado, porque elas não são árvore de boas frutas. Então, amada, cada um se afasta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizeram, isso ele receberá. Então, Deus te dá o bom, Deus te dá o de melhor. Depende de você querer, depende de você buscar, depende de você tá sempre recebendo de melhor, porque Deus é maravilhoso, Deus tem tudo para te dar, Deus tem tudo para te renovar. Basta somente nós buscar na presença do Senhor, basta nós estar sempre na presença dEle, porque Ele é o de ontem, o de hoje, o de sempre. Ele está sempre para te ajudar. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um pouco. Só um momento. Mentira, você sabe que não é bom, né, amados irmãos? Mentira é o que traz, né, momentos ruins. Então, nós temos que ter um coração verdadeiro, um coração puro, um coração manso, um coração que aceita conselho, que aceita a paz, que aceita alegria. Porque aquele que engana no coração dos que ama, aqueles que enganam o coração dos que malquina o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Então, nós precisamos ouvir mesmo, só aqueles que nos dão conselhos bons, aqueles que nos dão conselhos de paz, conselho de alegria, conselho que nos traz a transformação. Então, amado, o homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama estulícias. A mão dos diligentes domirá, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Maravilhoso aquelas pessoas que fazem coisas boas. Péssimo é aqueles que fazem coisa ruim, aquelas que trazem tristeza, aquelas que tentam nos prejudicar. Aquilo ali traz muita tristeza, que traz muita, né, desavença para a gente, para poder ir em frente. Nós precisamos encontrar pessoas boas na nossa vida. Essa palavra, amado, que Deus venha falar nesse momento da correção, que todos nós